Bem-vindos novamente ao canal Duas Taças e um Barril de Petróleo. Hoje recebendo aqui o Guilherme Queiroz, da Bio, CEO da Bio. E eu vou pedir para você, Guilherme, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Queria te pedir para você se apresentar e aí depois a gente vai conversando aqui. Hoje tomando uma taça de vinho. Saúde. Vinho, saúde. Tem que dar um gole, né? Tem que dar um gole. É a praxe, né? Sim. E, Guilherme, a conversa é sempre super informal. Você fica à vontade para dizer o que você entender por bem, falar um pouco da empresa, falar das soluções que eu conheço e admiro muito. Então, queria que você desse a oportunidade de mais gente conhecer, já que eu tive o privilégio de conhecer as soluções que vocês desenvolveram por lá. Então, por favor, se apresente aí para o público do canal. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso negócio aqui. É sempre muito gratificante. Ainda mais um canal como o seu, que é bastante visto por pessoas muito técnicas, né? Isso. Competentes nas suas áreas. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito prazer. honrado. Eu sou empreendedor, né? Acho que essa é a palavra que melhor me define. Acho que sim. Eu comecei a pensar em negócio muito jovem. Abri minha primeira empresa, tinha 19 anos. Com 21, eu tinha aberto a terceira. Mas eram negócios pequenos, né? Negócios de subsistência, que acabaram não me dando a oportunidade de crescer do jeito que eu sonhava. E aí eu acabei indo para o mercado. Fui trabalhar novamente, fui buscar outras oportunidades. Em 1999, eu toquei os negócios até uma determinada data. Em 99, um dos meus negócios era uma loja de equipamentos de informática e o Brasil entrou naquele período de quebra da paridade com o dólar. Uhum. E aquilo sacudiu muito o mercado de importação. Imagino. E eu acabei indo para o mercado, voltando para o mercado de trabalho. Fui trabalhar numa empresa chamada Microsiga. Sim. Fui para a Microsiga Sul Fluminense. E lá comecei a trabalhar em 99. Em 2002, a empresa colapsou. Teve uma dificuldade, a franquia colapsou. E um diretor de qualidade foi até a companhia para entender, até a franquia, para entender o que tinha acontecido. E chegou lá, me encontrou praticamente sozinho, atendendo cliente, vendendo, batendo escanteio para a área cabecear. Não tínhamos mais nada, a empresa tinha praticamente acabado. E ele disse que ia fechar a unidade. Eu falei, não, fecha não, porque tem clientes aqui. Eu tinha alguns clientes que tinham, inclusive, confiado em mim. Uhum. E eu falei, não, fecha não, deixa a operação aberta que eu toco a operação. Deixa comigo aqui, eu vou continuar tocando. Eu só não posso ser sócio de alguém que eu não conheço, eu não confio. Sim. Acho que não faz sentido. Ele falou, não tem essa alternativa. A alternativa seria você ser sócio, mas eu te dou um salvo-conduto para trabalhar comigo na TOTUS, na Microsiga, Sim. caso você não seja bem sucedido aqui. E aí eu topei o desafio e comecei a conduzir a empresa. 3 anos depois, a gente já era uma franquia bem estabelecida e nós fizemos a primeira aquisição da Microsiga Vale do Paraíba. E aí criamos uma operação maior, de tal forma que quando a Microsiga virou o TOTUS, né, a TOTUS é a antiga Microsiga que saiu comprando todo mundo. Tá. Quando a Microsiga virou TOTUS, eu acabei incorporando outras operações, DataSul, Logocenter, etc., e virando o TOTUS também. Essa foi a minha jornada pré-bio, digamos assim. Pré-bio. Foi isso. E como é que começou? A Bio começou como Biosolvit, não era isso? Na verdade, nós somos Biosolvit até hoje. Tá. E a gente... nós temos um vídeo institucional que fala muito prazer, nós somos a Biosolvit, mas pode chamar de Bio. Porque todo mundo chama a gente de Bio. Então, a gente... É igual chamar Beatriz, né? E todo mundo chama de Bia, né? A gente incorporou o apelido, entendeu, Ronaldo? Entendi. Virou marca. Exatamente. Virou logo. Virou logo. Exatamente. Isso. A Bio começou como um plano B, né? Em 2008, 2009, eu estava trabalhando na TOTUS, né, como franqueado, e com a missão de unir as operações das empresas adquiridas pela TOTUS. E esse processo foi muito complexo, muito dolorido, porque uniu sócios que não se conheciam, houveram aquisições de companhias meio que à força, o que é natural. Então, aquilo me alertou para um fato de que uma franquia ela não era minha, ela estava minha. Isso. E ia chegar um tempo que eu não seria mais tão útil para a operação ou né, os desígnios da própria companhia seriam diferentes. E aí eu percebi que precisava ter um plano B.
A Bio nasceu como um plano B. Entendi. Foi isso. E se consolidou como o plano A, né? Imagino eu. Hoje é o plano A, B, C, D, né? Na verdade, o que começou como um plano B foi se tornando ao longo do tempo um negócio muito promissor. E aí eu comecei a me desvencilhar gradativamente da minha operação na TOTVS. Tá. Até que em 2022, a TOTVS já nesse processo de unificação de alguns canais de distribuição, de redução do número de franquias, eu acabei vendendo a minha operação para a própria TOTVS. Então hoje você não faz parte mais da TOTVS? Indiretamente sim, porque sobrou uma revenda. Os nossos colaboradores formaram uma revenda da qual eu sou sócio. Então, nós ainda representamos a TOTVS, eu ainda sou sócio da operação que representa a TOTVS. Mas minha atuação nessa operação Aquela é nula. atuação lá do passado já Isso acabou. Isso acabou em dezembro de 2022. Dezembro de 2022 virei a chave, só Bio. E ali tem uma questão que eu acho decisiva nessa história, que foi o que me aproximou da BioSolvit, que foi o desenvolvimento e o sucesso de performance do absorvedor de óleo. Isso. Fala um pouquinho desse desenvolvimento e como é que ele é diferente dos outros. Perfeito. Eu vou me permitir chegar nele e depois contar a história. Tá? O que aconteceu foi que a Bio nasceu para ser uma fábrica de palmito em conserva. Meu pai Estamos falando de extremos, né? Meu pai era funcionário de uma fábrica de palmito. Eu vi aquele negócio ser grande e depois de muitos anos fechou as portas, tá? Meu pai tinha saído, o antigo proprietário tinha Isso era em Volta Redonda? Em Volta Redonda. Tinha perdido um filho. O antigo Palmito Beira Rio, bastante conhecido. Bem conhecido. Foi líder de mercado. E o antigo proprietário tinha perdido um filho, tinha desanimado do negócio e o negócio fechou. Em 2000 o negócio fechou. E aí, quando eu pensei em ter um plano B, a ideia foi montar uma fábrica de palmito. E aí eu comprei a marca, convenci o antigo proprietário a ser meu sócio nessa empreitada e montamos a Industrial Alimentícia Beira Rio, para ser a Beira Rio de novo. Tá. E aí fui entender o que era a produção de palmito, porque o palmito tinha mudado muito nos anos posteriores ao fechamento da fábrica. De legislação ambiental. Sim, regulação, mudou tudo. Mudou tudo. Isso. E aí o palmito que antes era extrativismo se tornou uma atividade totalmente legalizada. O palmito hoje é quase que 100% cultivado no Brasil. Isso. E aí eu fui entender como era essa indústria. O maior estado produtor de palmito hoje no Brasil é Santa Catarina. Eu fui até lá, conheci uma pessoa que hoje inclusive é nosso sócio e compreendi que aquilo gerava uma montanha de resíduo, Ronaldo. Uma montanha. De uma palmeira, você só aproveita 3% para produzir o palmito. Nossa. O resto tudo jogado fora. Eu falei, cara, aí tem um negócio. E aí nós idealizamos... Tem que descobrir alguma coisa para usar esse rejeito. Idealizamos uma companhia que aproveitasse esse resíduo. Desisti de produzir palmito e fui produzir coisas que nós poderíamos fazer a partir desse resíduo. E aí desenvolvemos um vaso de planta ecológico, um xaxim, que substituiu o antigo xaxim de Samambaiaçu. Que também não pode mais produzir. Que não pode mais produzir. Isso. Então, assim, a gente começou a produzir o xaxim e sobrava pó nesse processo. E eu levei isso para a universidade. Foi quando eu conheci o Wagner, que era um aluno de um curso universitário que trabalhava numa empresa de absorção de petróleo, de produtos para absorção de petróleo, chamada BioBlue na época. E o Wagner idealizou criar um produto a partir desse pó. Desse pó. Caramba. E ali nasceu o absorvedor natural. Vocês foram à China e voltaram, né? Exatamente. Ali nasceu o absorvedor natural que você conheceu, que nos uniu. Sim. Porque a gente passou a ter uma tecnologia disruptiva para absorção de óleo. E de base natural. De base natural, um produto biodegradável. O que nós... como é que a gente descobriu que esse produto era relevante? Nós fizemos um evento na França, em 2018, e aí a Total se interessou por testar o produto e levou o produto para o Instituto CEDRE, que é um dos mais renomados do mundo. Nessa área, eu acho que é o mais. É o mais renomado, acho provavelmente. E aí o CEDRE testou o produto e nos retornou dizendo que o produto tinha ficado como número 1 já testado por eles. E a gente tomou um susto. Ficou um tempo, inclusive, lá no site deles como... Continua. Ainda é o produto mais eficiente no site deles. Isso tem tempo já, né? Tem bastante tempo, em 2018. Caramba. E aí ali eu descobri, olha, nós temos um negócio. E o mercado já tinha esse perfil de mercado de capitais voltado para investimento em startups. E eu falei, cara, acho que a gente pode captar, a gente pode criar uma startup. E aí aprendi a fazer um pitch, que eu não sabia fazer isso, eu não sabia o que era. Meu pitch demorava 40 minutos.
Os ouvintes dormiam no meio Sim. do caminho. Aprendi a fazer um pitch e fui para o mercado com essa solução debaixo do braço, eram uns aquários com água dentro, eu simulava um acidente de petróleo, Ronaldo. Caramba. Eu simulava um acidente de petróleo, mostrava para as pessoas na frente e absorvia. O produto absorve muito mais rápido. E esse vídeo marcou muito, a gente ganhou muitos prêmios, e foi assim que a gente compreendeu que talvez tivesse uma oportunidade. no mercado de óleo e gás houvesse uma oportunidade para a gente crescer. Foi aí que a gente se posicionou. Aí nós, no início, 2 marcas, BioGreen voltado para a jardinagem, BioBlue. E por que BioBlue? Porque nós acabamos comprando a empresa que o Wagner trabalhava. Entendi. BioBlue Entendi. como área de absorção de petróleo. E aí, na sequência, a gente criou o nome BioSolvit para unir isso. BioSolvit é um trocadilho com Solvit, que é soluções em latim, tá bom? E aí virou BioSolvit. E que em inglês também fica muito legal, porque é BioSolvit. Então acaba sendo... Tem um gancho aí, né? Isso. A montagem da palavra dá um gancho. É isso aí. Esse sistema, ele é baseado em produtos absolutamente que vêm de planta. 100%. E você falou aí no meio da tua apresentação de que ele também é biodegradável. Isso. É biodegradável depois que absorve óleo também? Como é que funciona isso? Aí é um pouquinho diferente, porque é o seguinte, toda vez que um produto, por mais natural que ele seja, tem contato com óleo, ele se torna um resíduo classe A. Tá. E aí ele precisa ser descartado. Ele vai para a incineração, vai para um descarte adequado. Por outro lado, o nosso produto permite a extração do óleo pós-absorção, que é super interessante. Por compressão? Compressão, vácuo, centrifugação, qualquer que seja o processo. Ele não retém ali, ele não incorpora. Ele retém, não, ele retém, tira mas da não água, incorpora. Mas não incorpora. Depois, por um processo de prensagem, repito, a vácuo ou mesmo centrifugação, eu consigo retirar até 95% daquele óleo absorvido. Caramba, aí ele fica praticamente... Ele é reutilizável nesse ponto? Ele é reutilizável até 8 vezes. Nossa. Isso é muito legal. O problema é que a indústria de óleo e gás não está preparada para isso, Ronaldo. A indústria de óleo e gás não vai recuperar esse óleo e também não vai reutilizar o produto, porque não é permitido. Mas quem usa o produto hoje é a própria petroleira ou é um prestador de serviço? Essa é a maior pegadinha, o prestador de serviço. É aí que mora o perigo, né? Não é. É que assim, o prestador de serviço ele trabalha essencialmente num contrato que remunera ele pela disponibilidade, pela hora trabalhada. Pela hora trabalhada. Não preciso nem dizer, não precisa ser nenhum bidu para entender que a eficiência não é um driver. Não é um valor para ele. Não é um valor. Pelo contrário, né? Isso. Está diminuindo o tempo. Isso. E a petrolífera, por sua vez, ela também não quer se envolver diretamente no processo. Ela quer terceirizar aquilo, o que é justo. O que é natural. Até porque o foco dela é a produção. É outra, é produzir. Exatamente. A gente estava comentando isso ainda agora aqui, né? Então, literalmente não adianta a gente ficar dando murro com ponta de faca, né? Nós temos que compreender a dinâmica desse mercado. E isso sim foi um grande senão nos nossos primeiros anos de atuação, lá em 2019. Uhum. Tá bom? E o desenvolvimento do produto absorvedor contou com o apoio de alguém? Como é que isso funcionou? Então, Ronaldo, não contou e... Não contou porque você não quis ou não contou porque não estava disponível, porque ninguém acreditou? Eu acho que é um misto de duas coisas. Eu não sabia muito bem como acessar, tá bom, esse recurso ANP. Eu não sabia como fazer isso. E não é fácil? Não é fácil. E eu também não quis, porque a todo momento que isso nos foi ofertado como uma possibilidade, o caminho era muito tortuoso. A propriedade intelectual teria que ser dividida, né? A companhia petrolífera ficaria com parte da propriedade intelectual, eu teria dificuldade depois para escalar isso para outras companhias. Então, aquilo nunca me agradou. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu ainda não sei se foi um acerto ou se foi um erro. Tá bom? Essa é uma questão. Primeiro, assim, a história caminha para um lado só, né? Sim. História, você já passou, o teu caminho você já trilhou. Se ele ia ser melhor ou pior se você tivesse ido pelo outro caminho, não sei. A questão, você deve ter visto aqui a entrevista com o Rafael, da ANP, e a ANP oferece uma série de... Na verdade, não é a ANP, mas a ANP fiscaliza a aplicação desse recurso da participação especial e tem um gancho nessa história que é sempre muito conveniente, que é o envolvimento da petroleira no assunto. Sim. Ela
morde a isca, entre aspas, de que aquela solução pode ser útil para ela, e aporta um recurso que é da petroleira e vai investir, o que desonera, às vezes, uma pequena empresa da dificuldade. Ela tem a ótima ideia, sabe que em escala laboratorial funciona, como é que escala isso. Normalmente, ajuda muito se tiver o recurso da ANP, mas o caminho é difícil. Não, tem empresas hoje, Ronaldo, que são especializadas em captação desse recurso. Eles sabem fazer isso, montaram grandes companhias, tem grandes companhias hoje que vivem só de pesquisa e desenvolvimento. Quando eu olho o saldo final, tá? O saldo final da Bio, pós-decisão de não ter alguém nos apoiando nesse desenvolvimento, eu acho que ele foi extremamente positivo, porque a gente aprendeu a encontrar outros caminhos. Tá. Hoje, vamos pegar o caso da Petrobras, muito, mas muito, acima de 70% que a Petrobras compra hoje, ela compra de produtos que são produzidos pela Bio. Tá. Chegam nela através de revenda, distribuidores exclusivos nossos, mas são nossos, são produtos nossos. A Petrobras compra mais de 70% de produto nosso. Como é que a gente chegou a isso? Contornando dificuldades. Então, num dado momento em que a gente percebeu que a linha EcoFast não concorria em condição de igualdade com os produtos habituais do mercado, nós fizemos uma aquisição de um produto habitual. Nós compramos uma companhia que era a nossa concorrente. Tá. E aí eu passei a, numa mão, oferecer para o nosso cliente aquilo que ele está habituado a comprar e com a outra mão oferecer uma inovação. Pronto. Aí eu mato a charada do acesso ao mercado. E aí a gente começou a escalar muito mais forte. E quebra o paradigma do usar o novo, né? Isso. Facilita, pelo menos. Não vou dizer que quebre, mas... Primeiro, dá tempo para o cliente testar. Porque também, Ronaldo, a gente tem que compreender, e depois de um tempo a gente vai ficando maduro e vai compreendendo certas coisas, né? A gente tem que compreender que para aquela pessoa que trabalha numa missão crítica de produção de petróleo, por exemplo, quando tem um acidente, ele não pode colocar o crachá dele na frente e adotar um produto novo que ele não conhece. Sob risco de não funcionar. Percebe? É. Então, hoje eu tenho uma compreensão muito clara de que ninguém foi malvado com a Bio. As coisas são circunstanciais. Elas tinham o cenário assim. É malvado. Não é um cenário simples, é um ambiente hostil. Entrar com inovação numa operação de missão crítica é difícil. E aí é uma pessoa mesmo Sim. que tem o poder da decisão ali, ele está preocupado de resolver a questão que se apresentou para ele naquele momento. Claro. Tem um produto muito melhor aqui, foi usado aonde? Não, é a primeira vez que vai ser usado no laboratório, funcionou, que foi uma beleza. Imagina. Mas, cara, está arriscando o crachá dele. Eu não sei se eu faria. Eu também não, eu entendo. Eu vivi o outro lado da história, né, de estar gerenciando projetos de desenvolvimento, e você chegava lá para o chefe da plataforma, dizia para ele assim, a solução está pronta, você quer usar? Não, usa na outra plataforma ali do lado. Na minha não, porque a produção, eu tenho que responder pela produção. No caso de um derramamento de óleo no mar, o cara tem que responder por mitigar aquela situação o mais rápido possível. Dá para entender. O que a gente foi buscar como alternativa? Foi buscar ser altamente eficiente produzindo o que o mercado está acostumado a comprar. Hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, melhor relação custo-benefício do mercado. Então, mas com produto tradicional? Com produto tradicional e também com produto inovador. Então, eu deixo meu cliente à vontade. Sempre andando com os dois em paralelo. E eu deixo meu cliente à vontade, ele escolhe o que ele quer. Tá bom? Eu tenho clientes hoje que só compram esse absorvedor natural, nós chamamos de EcoFast. Tá? Eu tenho clientes que só compram o EcoFast, principalmente quando é uma missão crítica relacionada ao tempo. Porque o produto ele é mais eficiente não só na quantidade que ele absorve. Mas no tempo de absorção. Isso. Vou dar números, tá? O polipropileno, por exemplo, que é uma linha que nós produzimos em casa, ou o poliuretano, que nós também produzimos, tá? De material reciclado, eles absorvem de 12 a 13 vezes o seu peso e demandam aí 25 a 30 minutos para atingir 90% de saturação. O nosso produto, dependendo das condições, ele chega a absorver 34 vezes o seu peso, ou seja, é quase 3 vezes a quantidade de óleo absorvida, e em determinadas circunstâncias, a saturação chega em 5 minutos. Nossa. O produto é muito rápido, é muito rápido. Então, quando você tem uma missão mais crítica, por exemplo, uma operação de limpeza de um casco, tá bom? Que está com óleo. Casco de navio. Casco de navio. Isso. Você precisa enfiar um polvo lá dentro, tá bom? E chupar aquele óleo. É 100% EcoFast. Todas as operações que a gente tem isso hoje é EcoFast. Navio parado é dinheiro indo pelo ralo. Né? E como o cara perde muito dinheiro, o valor nominal do produto é pouco relevante. É pouco relevante. Isso, no pouco final. relevante. Mas aí quem fechou esse ciclo foi a questão econômica. Sempre. Que foi sempre quem trabalhou. Uma das pernas que trabalhou contra
contra esse produto natural foi a questão econômica. Ronaldo, o produto, quando você olha a equação econômica do produto, ele é muito mais eficiente. Você está me dando uma chance incrível de falar isso, cara. Eu te agradeço de novo. Vamos lá. Quais são os grandes custos num processo de remediação de um acidente? Bom, primeiro, penalidade. Naquele acidente do Golfo, por exemplo, a BP pagou 20 bilhões de dólares em multa. Tá bom? Números impensáveis, né? Impensáveis. Primeiro, penalidade. Depois, recurso humano. Depois, máquina e equipamento locado. Depois, o descarte. Só por último, o produto. O produto é o menor custo. O custo com o produto é marginal. Ele é pouco relevante. Só que se você tem um produto mais eficiente, mais rápido, você diminui todos os outros impactos disso. Então, veja bem, a multa cai se você reduzir o tempo de atuação no acidente. O descarte cai se você usar menos produto para absorver, que é o nosso caso. Sim. O uso de máquina e equipamento reduz porque o tempo do acidente é menor. E o uso de recurso humano, idem. O impacto do acidente, né? O impacto do acidente é menor. Isso. Então, veja bem, quando você pega a equação econômica do nosso produto, ela é muito favorável. Ele é muito mais barato, mas é muito mais barato. A questão é que quando você tem um processo, vamos pegar um processo licitatório. Pois é. Quando você tem uma licitação para comprar um produto desse, no caso da Petrobras, tá? Ela não compra por quantidade de óleo absorvida no tempo. Não. Ele compra pelo preço nominal do produto. E o meu produto custa 40. Preço de venda, né? Preço de venda. Isso. Então, quando você pega a linha EcoFast, ela custa 35%, 40%, 45% mais cara que a linha tradicional. Só que a equação econômica dela pende a favor do EcoFast. Sim, mas aí o processo de aquisição tinha de ser um processo de análise de custo de ciclo de vida. Na verdade, o que tinha que ser avaliado é o custo do óleo absorvido descartado. Lá no final do processo, isso. Né? Até o final do processo, isso. quanto isso tudo custa. Isso. Mas, na realidade, o processo licitatório é para comprar. É para comprar o produto. É para comprar o produto. O que tinha que ser feito é, na compra do produto, avaliar não o preço nominal dele, mas o custo efetivo. Isso, isso. Por exemplo, se eu custo 45% mais caro, mas eu absorvo 2 vezes mais, pronto, a conta já fechou. Esquece o tempo. Você foi aluno do Armando Cavanha, por acaso, que você está usando as palavras dele, viu? Não fui, mas é isso. É isso. Você está usando. Isso. O Cavanha é um especialista nessa questão de custo de ciclo de vida. Isso. E você usou as frases dele, cara. Legal, fico feliz. Fico feliz porque ele é uma referência, assim. Um cara muito especial. É muito especial. E assim, infelizmente, boa parte das aquisições que são feitas não só de absorvedores de óleo, mas muitos outros produtos são adquiridos por atender a questão técnica e o menor preço. Sim. São essas duas coisas. Passou na questão técnica, vamos procurar o menor preço e acabou. E nem sempre é o menor custo efetivo. Não é. Esse é um fato, assim, muitas vezes não é. Muito mais vezes do que a gente imagina, o menor preço não leva ao menor custo efetivo. Leva ao menor desembolso naquele primeiro momento. O que vai custar depois já é outra pessoa que está tomando conta. Ronaldo, a gente tem hoje um relacionamento muito saudável com a Vale. A Vale desenvolveu um produto dela próprio, um supressor de poeira sustentável, feito a partir de garrafa PET, da Vale. A Bia é só o parceiro de industrialização e que vende esse produto para a Vale. Vocês manufaturam o produto que a Vale desenvolveu. Isso, e vendemos para a Vale. E vendem para ela. Isso. Sim, ela não é produtora. Não tem é produtora de outras coisas, né? E, na verdade, escolheu uma companhia jovem, né, inovadora, para fazer esse trabalho por ela. Quando a gente olha a operação, na própria Vale, a operação às vezes tem dificuldade de fazer a conta do custo efetivo do produto. Porque o nosso produto, por exemplo, ele é 15%, 20% mais caro do que o nosso concorrente. Não deveria nem ser concorrente, porque o produto é da Vale, tá bom? Deveria vir top-down, mas não é assim que funciona, porque também a Vale, assim como a Petrobras, ela está preocupada na produção do minério. Então, não tem que ficar preocupando com o supressor de poeira. Mas o fato é que, mesmo quando você faz o custo efetivo do produto, por exemplo, produto que custa 15%, 20% mais barato que o meu, a diluição dele é o dobro da minha. Então, eu uso, é como um detergente concentrado. Isso. Se você comprar o detergente concentrado no mercado, pelo preço dele... esse exemplo é ótimo. Está arriscado você gastar mais dinheiro. Porque é muito provável. Num vidrinho, às vezes, você consegue uma máquina inteira de roupa lavada. E num outro que não é tão concentrado, você vai gastar quase meio vidro para lavar uma máquina de roupa. É isso. Exemplo do dia a dia, né? É o exemplo do dia a dia. Legal. Eu me lembro de uma conversa nossa
alguns anos atrás, você me falando da questão da especificação técnica que limitava o acesso do teu produto lá na Petrobras, por exemplo. É isso. Eu não vou ganhar nenhuma. Com o produto, olha só, mais de 70% que a Petrobras compra hoje é produto bio. Tá. Mas ela não compra EcoFast. E não vai conseguir comprar. A especificação não mudou até hoje? A especificação não mudou, tá bom? E a mudança na especificação técnica tinha que ser feita justamente para se calculasse o custo efetivo do produto. Eu ainda digo uma coisa mais do que essa. A especificação devia estar na performance e não na matéria-prima. Bingo, é isso. Não é isso? É isso. Eu não sou do ramo, mas eu acho que seria assim. É isso. Não tem por que limitar, principalmente que você está mudando, imagino eu, de um produto que é derivado de petroquímica, seja lá do que for, e passando para um produto cuja matéria-prima é natural. Ô, Ronaldo, eu vou aproveitar limitar a possibilidade de adquirir um produto de base natural, de matéria-prima natural, por conta de um ET, eu acho isso uma loucura. Eu achei que isso já teria mudado. Não mudou. E, cara, eu vou aproveitar esse canal, que, como eu disse, ele é muito visto, né? E eu espero que um diretor da Petrobras assista de todo o coração, tá bom? O que eu vou dizer aqui é estarrecedor. Tem pelo menos uma que assiste sempre. O que eu vou dizer aqui é estarrecedor. A gente não só não consegue vender um produto que é natural, brasileiro, tecnologia brasileira reconhecida no mundo inteiro, para a Petrobras, a gente não consegue, como também não há uma análise dos impactos do uso do produto lá na frente. Você quer ver um exemplo? Eu produzo a linha de polipropileno que a Petrobras compra, mais de 70%, tá bom? Nós somos extremamente criteriosos naquilo que nós produzimos. E a gente sabe que o polipropileno, da forma como eu produzo, ele não gera microplástico durante o uso, tá bom? Uhum. Eu não tenho certeza se há um estudo claro a respeito da geração de microplástico quando a gente coloca um produto de poliuretano no mar para remediar um acidente, tá bom? Nós cuidamos disso, mas acho difícil que alguém cuide. O meu produto EcoFast, nosso produto natural, ele não tem geração de microplástico. Nós estamos falando de matéria natural, orgânica. Orgânica, isso. Nós estamos usando poliol de origem vegetal, mais fibra de palmeira. Então é zero de contaminação. Zero. Percebeu? Cara, nós estamos falando de uma solução absolutamente disruptiva. Sim. Que chega, imagino eu, que chega num produto muito parecido com o produto que estava no mercado, que tem uma performance melhor, muito melhor, que tem impactos pós-uso muito menores do que o produto tradicional. E que hoje está limitado a sua utilização por conta de uma especificação técnica antiga. Sim. O que nós fizemos? Né? A gente vai encontrando caminhos. A Bio se especializou em encontrar caminhos. Deu um trabalho danado, mas consegui convencer o nosso conselho de administração que a utilização do EcoFast para remediação de acidentes era dar um fim muito pobre para um produto muito nobre. Muito nobre. Então, o que nós passamos a fazer? Sistemas de filtração. Hoje eu faço sistema de remoção de óleo residual em água, inclusive hidrocarbonetos, usando o EcoFast como mídia de filtração. Pra você tem ideia, um filtro nosso de 800 gramas, ele é capaz de eliminar, abaixar de 20 ppm uma água contaminada com 150, 200, 250, até 300 ppm. Água de descarte. Água de descarte, que deveria ser tratada em terra, eu consigo tratar na plataforma, com hardware de remoção física, não é químico. Caramba. Então, essa água passa, um filtro nosso de 800 gramas, Ronaldo, ele consegue filtrar 150 mil litros d'água contaminada. E baixar de 300 ppm para menos de 20. Que é o critério do parâmetro CONAMA. CONAMA. Abaixo de 20 você pode, descarte. Inclusive, descartar direto na água. O que significa que a gente poderia fazer o descarte na própria plataforma, sem ter que mandar para a terra e tratamento. O custo evitado nessa história. Um custo absurdo evitado. Isso está em evolução. Nós estamos em tratativas com uma das companhias brasileiras aí de exploração de campos maduros. Em breve, eu imagino que a gente esteja testando isso em ambiente real, porque todos os testes laboratoriais tal, a gente já fez, está super bem sucedido. Agora vamos testar em campo. Você já me respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer, se tinha mais algum produto nessa área de meio ambiente que a Bio tivesse lançado depois que a gente conversou. Ô, Ronaldo, assim... Essa área de filtração eu acho genial, cara. Genial. Acho genial. A Bio hoje é uma companhia com 5 unidades de negócio. A gente continua com
com a operação, né, a linha de produtos, vamos dizer assim, 5 linhas de produtos. A gente tem a Bio Home Garden, que é a nossa linha de jardinagem. Aqueles nomes, BioGreen, BioBlue, isso morreu, tá? Então, a gente tem a linha Bio Home Garden, que é a linha de jardinagem doméstica, onde a gente produz os vasos e os substratos da fibra da palmeira. Depois, nós temos a linha Bio Response, que é justamente onde nós produzimos os itens para remediação de acidentes com petróleo. E ali nós temos 3 linhas. A linha EcoFast, que é a natural, a gente tem a linha do polipropileno e temos uma linha de poliuretano também, tá bom? Descartado, poliuretano reciclado. Depois a gente tem a linha BioMPF, que é justamente os filtros. É onde a gente produz os sistemas de filtração. Só que a gente percebeu que filtrar, sem analisar os parâmetros, não nos daria garantia de eficiência. Percebeu? Faz sentido. Então, no ano passado, nós fizemos uma aquisição fantástica, uma empresa genial, se chamava Augen Engenharia, óleos em alemão. É uma empresa de engenharia do sul do país, de Rio Grande do Sul. O que esses caras fizeram? Equipamentos, hardware, gerenciados por um software com IA, para acompanhar a qualidade da água, para analisar a água em tempo real e dosar em tempo real os químicos. E essa tecnologia pode ser utilizada para análise de parâmetros, análise de TOG, por exemplo. Sim. Então, o que nós estamos fazendo agora é unindo essas tecnologias dentro de um único hardware. Eu vou medir a água que entra, tá, com 300 ppm, 320 ppm. Vou medir a água que sai, tá, com 18 ppm, descarto. Ou não atingiu o parâmetro. Volta, recicla e sai enquadrada. Pô, legal. Então, isso. É isso. O supressor também é uma operação hoje. Então, essa linha de monitoramento e dosagem se chama WaterCare, Bio WaterCare. E a gente tem uma 5ª linha, que é a Bio Dust Control. E ali, essa da Vale. É essa dedicada hoje 100% à produção do supressor da Vale. Que foi uma tecnologia desenvolvida por eles. Vocês são licenciados deles? Somos licenciados. Mas a gente produz licenciado exclusivo para eles. Você não vende esse mesmo produto para ninguém? Pelo menos por enquanto, não. A gente está aqui, tomara que tenha alguém da Vale também nos ouvindo. Estamos aqui trabalhando para ter a liberação da venda do produto para todos os... Para não concorrentes para o deles, mercado. eu imagino. Na verdade, a Vale é uma empresa muito consciente. Aqui fica o elogio público, tá? Super empresa, cara. Impressionante. Que super empresa é a Vale. Então, o que move a Vale é um negócio super interessante. O que eles disseram para nós em reunião foi o seguinte: não faz sentido para a gente desenvolver uma tecnologia dessa, aqui para a garrafa e tal, e limitar isso ao nosso uso. A gente quer que todo mundo use. O que a gente quer é o compromisso de vocês. A gente licencia para vocês. Está tudo certo. Mas eu queremos compromisso... Eu sou o cliente prioritário. Isso. Quero um compromisso que você vai me entregar primeiro, mas que você vai evoluir o mercado para que todo mundo use. Eu quero um compromisso de investimento seu para que o produto atinja o patamar que ele pode atingir, porque a gente acredita que isso tem que ir para o mundo. Legal. O que é muito legal. Legal. Muito legal. Uma postura muito ética. Isso, exatamente. Muito ética. Muito ética. E assim, preocupação com todos, né? Não está preocupado só com o lucro, com a questão do concorrente. E vamos raciocinar assim, dentro da indústria do petróleo. O que não gera diferencial competitivo, normalmente as empresas de petróleo também compartilham. Sim. Isso, para eles, também não gera diferencial competitivo, mas eles estão adotando uma postura proativa de previamente liberar, desenvolve aí o produto que eu desenvolvi para que os outros tenham condição. Eu não sei se não gera diferencial competitivo. Vou te explicar por quê. Quando você tem uma composição com minério, o arraste eólico, o vento, é muito forte. Chega a 90 km por hora. São números não verificados, tá bom? Mas estima-se que de 2% a 3% da produção se perca pelo arraste eólico. Não é possível. Caramba! O que significa que quando você põe um supressor, você evita, né? Porque o supressor fica operante num transit time de 36 horas a 90 km por hora. Então você consegue fazer o minério sair da mina e chegar no porto sem nenhum tipo de problema com relação à emissão de particulado. Isso preserva o volume de minério na composição. Diminui a perda. Diminui a perda. Gera diferencial competitivo. É isso. Tá bom. Gera diferencial competitivo. Eu achei que não, que era só uma questão ambiental. Mas não, é monetizável isso, né? Eu acredito que sim. Vou mudar um pouquinho do tema, vou querer ouvir você falar um pouquinho sobre a questão dos prêmios que você ganhou fora do Brasil. Legal. Bem bacana. Conta para mim aí, você ganhou um prêmio, se não me falha a memória, em Portugal, não foi isso uma vez? Foram muitos, Ronaldo. Quando a gente... Isso é muito legal, isso é uma história muito bonita, assim, bastante gratificante para mim olhar para trás. Quando a gente começou, eu vi que existiam muitas
competições de startup. Melhor pitch, melhor companhia, melhor empresa e tal. E na minha cabeça, o que acabou se confirmando, quanto mais reconhecimento a gente recebesse no mercado, mais fácil seria para nós captar investimento. Tá, então, faz sentido. Então eu comecei a participar dessas competições. O primeiro prêmio que nós ganhamos foi um prêmio da Atlantic, chamado Atlantic Awards, do Atlantic Hub, que nos levou para Portugal para participar do Web Summit. E aí nós saímos, aí nesse período que nós fomos para Portugal, nós fizemos um programa de aceleração lá, chamado Blue Bill Velo, e durante esse processo tinha era europeu a premiação. Ou era português? Era europeu de maneira geral, startups até de fora da Europa. E durante esse processo de aceleração também tinha uma premiação da melhor startup. Nós também vencemos. E aí nós saímos vencendo muitos prêmios, né? Não vou citar todos, né? Também não quero ser injusto, mas a gente venceu o Desafio Iglu, a gente venceu um prêmio no Brasil muito legal chamado Anshan Arena, uma super competição. Nós fomos vencedores regionais no Rio de Janeiro. Isso. E vencemos também o brasileiro, né? A competição nacional. Nós vencemos... Nós fomos finalistas na Startup World Cup em São Francisco, na Califórnia. Nós vencemos prêmios, vencemos o Jitech Supernova em Dubai, na categoria Overall Industry Pioneer. A gente venceu o Grand Prix de Inovação em Paris, na categoria Moonshot 2040. A gente venceu o South Summit Sustentabilidade. Nós vencemos Unicorn Battle. A gente venceu muitas competições. E isso deu visibilidade para a empresa? Deu visibilidade, abriu o apetite dos investidores no primeiro momento. A gente captou, na época, com uma pessoa que era do meu relacionamento, o Laércio Cosentino, fundador da TOTUS. O Laércio, através do Family Office dele, investiu na Bio lá atrás. Mas a gente tinha uma proposta de investimento de um fundo norte-americano na época, chamado Bay Angels. Eu gostaria muito que o Laércio fosse nosso sócio, porque eu conheço ele há muitos anos, né? Tenho uma relação hoje de muita amizade com ele, muita gratidão. Então, eu queria que ele fosse o investidor. E aí propus a ele, e ele muito generosamente cobriu a oferta que a gente tinha do Bay Angels e se tornou nosso sócio. Ah, legal. Não investidor. O Laércio não é um investidor. A GHT4 hoje não é investidor da Bio, é um sócio. É sócio mesmo. É sócio, sócio. Legal. Amigo e sócio. Sim, vai além da sociedade. Vai né? muito além. As feiras de petróleo, como a OTC lá de Houston, são super importantes. São importantes, né? Cara, assim, se eu entendo alguma coisa do setor, eu devo a você, óbvio, que nos ajudou muito nesse entendimento. E aqui o reconhecimento público do que você fez por nós. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado por tudo que você fez pela história da Bio. Foi um prazer. E uma honra também. Sim. E por essas feiras, a OTC é uma delas, tá? A Rio Eng é outra. Tá. A gente, nessas interações, a gente compreende o que mexe o ponteiro no mercado, o que chama a atenção das pessoas, o que faz sentido. Ali você descobre o que realmente dói, né? E você vai ouvir do técnico, né? O pior erro de uma companhia que entrar num determinado mercado é não entender as dores reais daquele mercado. Tá bom? E quais são seus valores, né? Isso. E a gente, nesses eventos, a gente compreendeu a dor. Onde dói? Por que dói? Como eu remedio? Como eu resolvo essa dor? E aí a Bio se posicionou como eu já faço e como eu poderei vir a fazer. Isso. E aí a Bio se posicionou muito bem. A gente aprende muito rápido. Né? Uma das características da Bio é essa. A gente aprende muito rápido, a gente erra rápido. Mas aprende com os erros. Aprende com os erros. Todo mundo erra, né? Não, todo mundo erra. Quem erra mais é quem não aprende com os erros, né? Isso. E aí erra duas vezes. E é um lema nosso, tá? Errar rápido, sempre. Então essas feiras foram muito importantes, Ronaldo, muito importantes. A OTC em especial. A OTC em especial, né? Em especial. É de longe a maior conferência de óleo e gás. Isso. Nós já fomos na OTC, já estivemos na ADPEC, nos Emirados Árabes. Que também é importante pra caramba. Também é muito importante, estive lá 2 vezes, mas igual a OTC não existe. Também acho que não. Não existe. Talvez em tamanho hoje a ADPEC faça frente à OTC. Mas não é em relevância. Não se trata de tamanho. Não se trata de tamanho. É isso. Não se trata de tamanho. Em relevância, a OTC ainda. Eu acho que a OTC tem uma característica especial. A OTC tem os side events, que são aqueles eventos paralelos, o café da Bratec, o vinho, não sei aonde, churrasco da FGV. Esses eventos, esse side business, eles te colocam em contato com quem decide no Brasil. Isso.
esse foi sempre o grande valor para o empresariado brasileiro, foi encontrar lá com quem decide aqui. Quem decide aqui. Isso. E além disso... Os inacessíveis, principalmente. Né? E além disso, você tem a oportunidade de conhecer pessoas que também decidem fora do Brasil, como Mariano, presidente da Chevron, que eu conheci lá no evento, tá bom? Conheci, conversei, fiz amizade com pessoas, né? Um dos caras que eu carrego com orgulho, a amizade que tem com ele, que é uma amizade genuína, sem interesse nenhum, é o Ardengue, grande amigo. Gente finíssima. Gente finíssima. Já roubei ele 2 vezes da UTC para a gente sair, almoçar longe, sozinhos, tomando um vinho muito meu amigo num restaurante. Muito meu amigo. Um cara muito especial. Muito tá? especial, gosto muito dele. E esse relacionamento fica e o aprendizado fica. A UTC é um evento fantástico. Também acho. CRC da Petrobras, qual é a situação de vocês hoje? Nós temos o CRC. Ainda é um valor no mercado? Ainda Você reconhece um valor, como um valor para vocês? Ainda é um valor, sim. Tá? Para a Bio é um valor. Eu acho que o mercado, de maneira geral, ele não compra mais tendo a Petrobras como referência. Isso não é mais verdade. O mercado está sedimentado, tá bom? Mas quando nós falamos que vendemos para a companhia, para a Petrobras, eles olham com bons olhos, principalmente o mercado externo. Quando você vai para fora, na ADPEC a pessoa pergunta para você na hora: você é do Brasil? Sim. Vende para Petrobras? Vendo. Então tá bom, vamos conversar. Vamos conversar. É isso. É um cartão de visita, né? Hoje, Ronaldo, para bem da verdade, eu não vendo diretamente para a companhia. Não, eu sei disso. São as nossas revendas. Manter o CRC lá continua tendo valor. Claro, continua tendo valor, a gente mantém. Vocês estão hoje desenvolvendo outras soluções para essa questão ambiental, para as questões ambientais? Que você possa falar? Posso. A Bio, por definição, é uma empresa de impacto, tá bom? Que aplica ciência e tecnologia no desenvolvimento de produtos que melhoram a vida no planeta. Isso é a definição da Bio. Isso é o mote para a existência da empresa. A gente tem um sonho grande, né, de ser a maior companhia de impacto do planeta, ainda que não seja na minha existência. A gente está plantando uma semente, né? Tudo aquilo que gera impacto na sociedade, gera impacto positivo na sociedade, é matéria de atenção da Bio. A gente presta atenção nisso. Hoje são 5 unidades de negócio, mas a gente está olhando sim produtos. Eu estou particularmente encantado com a área de saneamento, com o tratamento de água lá no início do processo. Fechamos agora um deal com a Copasa para fazer um atendimento nas estações de tratamento com as soluções que nós temos da Bio Water Care, que o mercado ainda conhece como alguém, mas o que a gente percebe é que tratamento de água está só começando, Ronaldo. Se eu te fizer um desafio agora, vai ali na torneira, pega um copo d'água, vamos beber. Você não vai fazer isso. Não vou. Eu consigo entregar isso hoje. Você pega um condomínio, por exemplo, que tem a nossa solução, ou você pega uma indústria que tem a nossa solução, eu chego lá, enfio a água na torneira e bebo. Bom, porque eu sei que ela está dentro dos parâmetros de potabilidade. Está enquadrada. Que são exigidos. Isso através de filtragem? Ou é um conjunto de tecnologias? Na verdade, é o seguinte, você tem basicamente 2 processos de tratamento e um processo adicional de polimento. Então, vamos entender tratamento de água, tá? O processo de tratamento ele é feito em análise e correção, tá bom? A análise são analisadores, isso o mercado está cheio. E o processo de correção, que é a dosagem, tem dosadores, que também o mercado está cheio. O que nós fizemos foi unir esses 2 hardwares num único hardware e botar um software que gerencia isso via inteligência artificial, tá bom? Então, eu simplifico muito todo o processo de análise e correção. Ele vai realimentando a partir da medida e vai ajustando o parâmetro. E nós temos um Lego que eu monto de acordo com a necessidade do cliente. Pegar a cidade de Pelotas, por exemplo. Hoje ela é 100% monitorada e tratada com soluções da Bio. Em Pelotas, por exemplo, a gente acompanha o nível dos rios hoje. Depois das enchentes do ano passado, nós passamos a acompanhar o nível dos rios. Se tiver um risco de enchente, a gente gera um alerta para a SANEP, de maneira que ela vá até a população e alerte para o risco de inundação, tá bom? Então, até isso nós fazemos, esse Lego. E depois desse processo, a água para o consumo humano, ela passa por um processo de filtração. Aí entra os nossos filtros MPF, né? Nós somos líderes no mercado de purificadores hoje. A gente atende Soft, Europa, Cooligan, BBL, todo mundo cliente nosso. Tá? O coração desses purificadores é nosso. Ali você tem o purificador com carvão ativado. E ela passa por um processo que a gente chama de polimento.
Quando eu vou para um condomínio, por exemplo, atendo um condomínio, um prédio, Sena Tower, Balneário Camboriú, por exemplo, que se estiverem nos ouvindo, tem que ser nosso cliente, tá? Se eles quiserem ter água de qualidade que chega na torneira do condomínio, ele instala um sistema nosso de filtração e um sistema de correção dessa água, de parâmetros, logo após isso. Porque aí eu pego a água da rua, eu já filtro ela na entrada, tá bom? E eu corrijo os parâmetros de potabilidade dela com insumos, por exemplo, flúor, cloro. E enquadra tudo e entrega para o usuário final. Sem excessos. Então, você pega uma companhia de saneamento que usa a nossa solução, por exemplo, e consegue reduzir até 40% o gasto com insumos, com produtos químicos. Porque eu doso na exata medida que é necessário para enquadramento nos parâmetros de potabilidade. E o usuário final vai perceber que não está tomando... Ele vai tomar água pura. Que não tem aquele gosto de água tratada. Não, ele vai tomar água pura, na torneira. Vai abrir a torneira e tomar água pura. Ah, legal isso. Isso é muito legal. Isso já está funcionando. Está funcionando, estou super apaixonado. Posso te mostrar, tenho na tela do celular, eu consigo acompanhar num mapa todas as nossas instalações. Então, tem condomínio em Joinville, tem mineradora, Serra Verde, que é nosso cliente, tenho instalações na cidade, na Sanep, por exemplo, que é Pelotas, tenho instalações em Rio Grande, tem um shopping, um AD Shopping, que é em Pelotas também, que também é nosso cliente. No AD Shopping, por exemplo, a gente trata a água de recirculação do ar-condicionado. Ah, aí você fala, água de consumo também. Sim. Mas, além do consumo, nós tratamos a água de recirculação. Por quê? Porque se essa água não está tratada, ela se torna ácida, ela corrói o sistema. Você desmineraliza ela. Eu trato essa água para que ela não precise ser reposta. Então, eu também reduzo o consumo de água. Por que isso é sustentável? Porque eu reduzo drasticamente o consumo de água onde tem a nossa solução. Tá, e água é caro hoje em dia, né? Claro, e vai se tornar cada vez mais. Então, acho que a Bio está no lugar certo e na hora certa no que diz respeito ao futuro. Só para a gente, cara, a conversa aqui podia ir até amanhã. Também acho. A conversa podia ir até amanhã. Ainda mais tomando um vinhozinho, era fácil. Fica era perfeito, fácil. Né? Se ela for até amanhã, daqui a pouco eu estou bebendo no microfone. Mas vamos para frente. Usando de canudo, né? Para a gente encerrar nossa conversa hoje aqui, eu queria ouvir você, se por acaso você já usou, está usando ou pretende usar algum canal de fomento fora do Brasil. Ronaldo. Investimento... Sim, vamos lá. A Bio não nasceu para ser uma companhia brasileira. A Bio Solvit sempre foi .com. Tá bom? Sempre, desde quando nasceu. O ano de 2025 tem grandes projetos. Tá? Nós estamos mudando nosso modelo de distribuição, tem muita coisa bacana acontecendo. Mas para 2026 o grande mote vai ser a internacionalização. E sim, faz sentido para nós captar recursos no exterior, principalmente para a construção de unidades fabris. Ah, tá. Investimento em infraestrutura mesmo. Isso, porque a logística hoje é muito cara no mundo inteiro e suscetível a oscilações que comprometem a nossa performance. Então, eu entendo que no projeto de internacionalização da Bio, a gente tem que ter presença, a gente tem que ter presença o jargão, local, né? Presença local e o jargão local. A gente local tem que também. Falar o idioma local. Isso, é isso. É isso. Senão não é presença. Tá? Pois é. Senão não é presença. Guilherme, a gente fez ano passado um estudo para uma empresa de engenharia, eu não posso falar o nome dela aqui, mas é uma empresa de engenharia grande, tem mais de 3 mil empregados. E a gente analisou cenários lá fora e esse é o mesmo olhar que eles têm, que se você não estiver lá fora, de fato, fisicamente lá, Sim. você não ganha aquele mercado para valer. Então, nós fizemos um estudo para eles escolheram 2 cenários. O momento que eles vão, eu não sei, eles também não sabem, o mercado brasileiro aqui se aqueceu no meio do caminho, mas uma hora eles vão, mas o entendimento deles é que ao buscar mercado fora do Brasil, você tem que ter presença fora do Brasil também. Nossa expectativa é que em todas as operações de mercado internacional a gente tenha um sócio local. Uma Esse pessoa minoritária, mas que esteja lá, que fale o idioma, que tenha o endereço, que as pessoas conheça, que seja reconhecido no mercado. No final das contas, Ronaldo, nós fazemos negócio com as pessoas. Sempre, mas quase todo mundo esquece disso. Gente, olho no olho. Na Bio a gente tem um lema no nosso comercial, né? Depois da pandemia todo mundo começou a fazer muita coisa remota e nós também. Isso, todo mundo. Uma obrigação, não tinha outra solução. Mas eu ainda acredito nesse contato pessoal. Eu falo também. Dentro de casa,
que enquanto você está de mão apertada com o seu cliente, ele não tem dedo para clicar no site da concorrência. Essa frase é boa. Essa frase é boa. Ele não tem dedo. É. Você está de mão apertada com ele, meu. Ele está ali com você, está Tá tomando contigo. café, está almoçando. Né? E, cara, pensa, existe coisa melhor do que fazer relacionamento? Olha o que nós temos aqui. Ó. Nasceu do negócio. Isso, prazer nasceu que a do gente negócio. tem É de estar isso. junto aqui, dividir uma taça de vinho. Exatamente. É isso mesmo. E de poder conversar, né? Claro. Ótimo. É disso que nós vivemos. É disso que nós vivemos. Guilherme, cara, foi um super prazer te Super receber. prazer, meu. Muito obrigado Muito bom. por ter vindo. Muito bom. Valeu. Valeu. Muito bom mesmo.